Oi, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Aqui é Silvana Dangui e eu estou passando para deixar uma mensagem para o teu coração. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre aquilo que tem nos impedido de fluir na vida. E eu quero te fazer uma pergunta. O que tem impedido o rio de Deus de fluir através de você? Esses dias eu estava na cozinha da minha casa, de repente entra o meu filho para tomar um café. E ele me faz uma pergunta que me fez pensar. Ele perguntou: mãe, por que é que você não grava mais vídeo? Por que você não coloca mais conteúdo no seu canal? E eu disse para ele: não sei, talvez medo de se expor. E aí meu filho me deu uma lição de vida. Ele disse: mãe, você sabia que o medo tem base no egoísmo? E eu perguntei para ele: por quê? Me explique. E ele disse assim: às vezes você tem algo tão precioso dentro do teu coração. Às vezes você tem um conhecimento que poderia ajudar tantas pessoas. Às vezes você tem uma verdade que poderia iluminar o caminho de alguém, resolver o problema de alguém. E às vezes, pelo simples fato de sentir medo, nós deixamos de falar e de expor, e deixamos de ajudar tantas pessoas. E eu parei para analisar aquilo que ele havia falado, e eu passei a concordar plenamente com ele. Porque Deus tem colocado coisas tão preciosas em nosso coração, tantas verdades das quais nós temos o conhecimento, mas muitas vezes, pura e simplesmente, porque nós não queremos nos expor, ou porque nós não queremos nos indispor com as pessoas, nós deixamos de falar aquilo que Deus depositou no nosso coração. Certa vez Jesus chegou para a mulher samaritana e ele afirmou para ela que todos aqueles que bebessem das suas águas, do seu ventre fluiria um rio de água viva. Com certeza eu e você temos a abundância da palavra de Deus. Com certeza Deus tem fluído um rio no nosso coração. Mas muitas vezes o medo, o egoísmo, o desejo de ficar fechadinho como uma ostra, de não se expor, nos impede de fluir na vida das pessoas. E ao invés de darmos continuidade para esse rio de Deus, nós nos tornamos uma represa e começamos a reter as verdades de Deus. Você sabe qual é a diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia? Esses dois mares se encontram em Israel. E a diferença deles é que o Mar da Galileia está o tempo todo recebendo das águas do Rio Jordão, que desce do Monte Hermon. Mas a mesma medida que o Mar da Galileia recebe a água, na mesma medida, libera essa água. O Mar da Galileia retém apenas o suficiente para que aquele lugar seja um lugar de vida, um lugar de bênção. O Mar da Galileia contribui e muito para a economia de Israel. Mas ele não retém toda a água. Ele não impede que o Rio Jordão continue jorrando. Mas lá no final está o Mar Morto. E o Mar Morto só recebe e retém e não deságua. E isso faz com que a quantidade de sal, de água saloba, se torne um lugar altamente salinizado, impedindo então que qualquer tipo de vida sobreviva naquele lugar. É impossível sobreviver no Mar Morto. E a explicação é porque o Mar Morto só recebe e nunca compartilha. Ele só recebe e nunca repassa. E voltando para a história da mulher samaritana, aquela mulher decidiu pegar o conhecimento que ela aprendeu ali com o rabi, com o mestre, e não reter somente para ela. Aquela mulher samaritana, quando ela teve uma experiência com Jesus, ela decidiu se tornar um rio de águas vivas. E ela decidiu desaguar na vida de outras pessoas. Se você ler essa história descrita no Evangelho de João, no capítulo 4, você vai ver que aquela mulher, uma mulher que ia no horário mais quente, ao meio-dia no poço, uma mulher que andava sozinha, e eu creio que não era uma opção, mas era uma condição de vida. Mas a partir daquele momento, aquela mulher decidiu mudar de vida, porque afinal de contas ela havia bebido das águas do Senhor. A Bíblia diz que imediatamente aquela mulher entra na sua cidade, na Samaria,
E à medida que ela vai passando o conhecimento, à medida que ela vence o medo, à medida que ela vence o medo de se expor, à medida que ela vence o medo de ser julgada, de ser criticada, à medida que ela compartilha o conhecimento que ela recebeu lá no poço de Jacó, à medida que aquele conhecimento que estava no coração de Jesus foi depositado, através das sábias palavras de Jesus ao coração daquela mulher, ela decidiu não reter. Ela decidiu não ser egoísta, não guardar somente para si, porque com certeza a vida daquela mulher foi transformada. No final da história você vai ver, no João capítulo 4, que muitos da cidade de Samaria passaram a crer por causa do testemunho daquela mulher. E a pergunta hoje é: qual tem sido o nosso testemunho? Aquela mulher decidiu ser o mar da Galileia e não o mar morto. Aquela mulher decidiu compartilhar e não apenas reter. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que nós vamos fazer a partir de agora com o conhecimento que Deus tem colocado no nosso coração? O mundo tem sede da palavra de Deus. O mundo está como um rio. O mundo está como uma terra seca, clamando pelas águas que saem do trono de Deus. O que você vai decidir ser? O mar morto você vai receber e não vai reter, por conta do medo de se expor e de ser criticado? Pode ser que isso esteja revelando o quão egoísta nós somos. O quão egoísta nós somos capazes de ser. Que nós possamos tomar hoje o exemplo dessa mulher, que teve a sua vida transformada, mas que não foi egoísta o suficiente para guardar esse poder de transformação apenas para ela. Tomemos o exemplo dessa mulher que conheceu a verdade de Deus, que liberta, e não reteve só para si, mas entrou na cidade e influenciou a vida de tantos quantos pela qual ela passou. Que eu e você não sejamos mar morto, que eu e você não sejamos o tipo de pessoa que apenas recebe e retém. Que eu e você possamos ser pessoas que recebem e transferem. A Bíblia diz: vocês pedem e recebem, porque pedem mal. Pedem apenas para guardar. Pedem apenas para ter, para o seu próprio deleite. O meu desejo e a minha oração, que tudo aquilo que Deus tem depositado em nossos corações possam fluir como um rio de águas vivas. Nessa manhã eu decidi vencer o medo e a preocupação de ser julgada, de me expor, para estar aqui como um rio de água viva fluindo sobre a tua vida. E eu espero, do fundo do meu coração, que você possa ser assim também. Que a palavra que Deus tem depositado no teu coração possa tocar milhares e milhares e milhares de vidas. Em nome de Jesus. Amém.